Olá, muito bem-vindo ao nosso canal. É sempre uma satisfação recebê-lo e gostaria que a sua vida esteja bem, você esteja feliz, você esteja focado, em paz com a família, com saúde. Tudo de bom para você eu desejo. Meu nome é Humberto, eu sou pastor da Igreja Presbiteriana Rio de Vida, aqui no Distrito Federal. Interessante notar que nós somos seres sociais, relacionais, e é bastante improvável que nos nossos relacionamentos, quer sejam na família, no trabalho, na vizinhança, com amigos diversos, é quase que impossível não haver um atrito, uma dificuldade, uma situação que ficou para trás e que nós temos necessidade de trabalhar. O nosso tema é a questão do perdão. Jesus, na oração do Pai Nosso, ele nos ensinou dizendo o seguinte: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. E onde queríamos chegar era aqui. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. A questão é exatamente o perdão. O nosso debate, a nossa reflexão é sobre o perdão. Para o povo judeu, a dívida significava pecado. Para o judeu, dívida é equivalente a pecado. E a recomendação de Jesus é que nós perdoemos os pecados que são cometidos contra nós, porque também nosso Pai Celeste já nos tem perdoado. É um tema bastante interessante, porque é impossível que haja perdão se não houver arrependimento. É interessante notar que Deus faz com que a chuva caia sobre bons e maus e o sol nasça para justos e injustos. É a graça geral de Deus. Essa graça geral não é uma graça salvadora, não é. A graça especial é aquela que salva. E a graça especial, ela depende do arrependimento por algum pecado cometido. E a expressão bíblica diz que no versículo 14 e 15 desse mesmo capítulo 6 de Mateus, diz: se nós perdoarmos aos homens as suas ofensas, nosso Pai Celeste perdoará também as nossas ofensas. Se todavia nós não perdoarmos aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai Celeste vos perdoará as suas ofensas. Então veja bem, há uma certa comparação entre a nossa ação de perdoar e aquela ação de Deus também nos perdoar. Mas eu queria convidá-lo a refletir o seguinte: Deus nos perdoou completamente. Deus jogou no fundo do mar todos os nossos pecados. Ele nos perdoou de uma causa muito grande. Nós estávamos caminhando para a condenação eterna. Jesus entrou na nossa história e perdoou os nossos pecados. Ora, se compararmos as ofensas que recebemos no dia a dia com aquela ofensa que nós fizemos a vida toda contra Deus, que é muito maior, então as ofensas que recebemos dos nossos amigos, de parentes, elas são infinitamente inferiores à enorme dimensão daquele perdão que Deus nos concedeu. Perdoar o irmão por uma palavra, uma ação, um fato qualquer contra você é muito pouco
diante daquilo que Deus também nos perdoou. Então, o perdão para o outro é realmente uma obrigação. O perdão para quem ama a Deus acima de todas as coisas não é uma opção. Perdoar é uma obrigação. Se teu irmão disser, me perdoa, você tem que perdoar no mesmo instante. Aí os discípulos ouviram esse discurso de Jesus e disseram, Senhor, aumenta a nossa fé, porque aí é a fase 2, é uma fase muito difícil. Aumenta-nos a nossa fé. Mas a questão é exatamente essa. A quem compete perdoar uma falta recebida? Quem pode orar esse Pai Nosso da maneira mais íntegra, da maneira mais honesta e prática possível? Só pode perdoar os pecados cometidos contra si aquela pessoa que já foi perdoada por Deus. Só pode perdoar aquela pessoa que já teve o seu perdão dado por Deus e que hoje realmente é a nova criatura. E já que estamos estudando o Pai Nosso, podemos também afirmar que só tem esta habilidade, esta possibilidade de perdoar a um pecado cometido contra si, aquela pessoa que pode dizer Pai Nosso, isto é, aquele paizinho que já perdoou os nossos pecados. Então, orar desta forma não é possível a qualquer pessoa. Orar o Pai Nosso de maneira prática não é para qualquer pessoa. Quando eu falo em perdoar àqueles que me ofenderam, eu só posso perdoá-lo porque eu olho para aquilo que Deus fez por mim, perdoando os meus pecados e fazendo de mim realmente uma nova criatura, uma criatura completamente transformada por Deus. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ratifico, reafirmo, orar integralmente o Pai Nosso é papel do verdadeiro cristão, daquele que já teve as suas vestes lavadas pelo sangue do Cordeiro, para aqueles que já autorizaram ao Espírito Santo morar em sua vida, esse sim, que chama Pai Nosso, esse pode realmente orar o Pai Nosso sem medo, porque ele é uma consequência do perdão de Deus mostrado na cruz do Calvário por nós. Portanto, esta parte da oração no Pai Nosso, ela tem assim a doutrina da expiação, a doutrina do perdão, fundamentando esta afirmação. É exatamente pelo perdão que Deus nos dá, que Deus nos deu, um perdão já conquistado por Jesus e colocado em prática em nossos corações, que nós não temos a menor dificuldade de perdoar a quem nos ofende. Por quê? Nós já fomos perdoados de uma acusação enorme, uma acusação de consequências eternas. E perdoar uma palavrinha, uma ação que nos ofendeu, é muito pouco, diante daquilo que Deus fez por nós. Se nós não perdoamos as pequenas ofensas que recebemos, se nós temos dificuldade para isso, cuidado, porque pode ser que você jamais tenha se arrependido e confessado os seus pecados para Deus. Pode ser que você jamais tenha se arrependido, porque a consequência natural, normal, de alguém que recebe o perdão maravilhoso de Deus é não ter a menor dificuldade de perdoar as coisas que acontecem nos nossos relacionamentos neste mundo. Que Deus te fortaleça, que você coloque em prática o ensinamento do Pai Nosso, e Deus vai te ajudar com certeza a você vencer as dificuldades que certamente você tem. Que Ele te abençoe, que Ele te guarde, que Ele te proteja. Amém.